Então, pessoal, estava revendo aqui um react que o Tiff fez relacionado ao debate que o Arthur Moledo Duval, mais conhecido como Mamãe Caguei, teve com o vereador do PL, né? Inclusive esse vereador aí, ele é do Rio Grande do Sul, né? Aí, então ele subiu para cá para São Paulo justamente para debater com o Arthur, né? E foi lá naquele Inteligência Limitada lá, né? Cujo host também tem ligações com o MBL, né? Mas enfim, cara, para definir logo de uma vez, né, algumas pessoas até podem falar que, olha só, mas o vencedor do debate foi tal pessoa, né? Claro que o pessoal do MBL vai definir que o vencedor do debate foi o Arthur. Então as pessoas que detestam o MBL, né, podem até dizer que, olha só, mas o Rony havia sido o vencedor, né, do debate e tal. Mas eu acho que, cara, pegando uma definição assim bastante imparcial, né? Porra, eu posso dizer aqui, sem medo de ser feliz, que o Rony quem havia vencido o debate. Acho que não apenas pelo fato do Arthur, né, naturalmente ser uma pessoa completamente desonesta, né? Isso aí é em todos os debates dos quais ele vai. Eu não sei se era assim na época em que ele havia debatido com o Fernando Rola, né? O Nando Moura, né? Isso aí foi o que, há anos atrás, na época em que o Fernando Rola ele ainda estava como bolsonarista, né, e tal, certo? Mas eu acho que dá para dar um desconto pro Arthur, por quê? Porque naquela época ele ainda não estava assim completamente encalacrado naquele viés do MBL, né, de justamente você entrar em debates aí para ficar enganando as pessoas, para ficar mentindo, né, e tudo. O Arthur, tu pega ele em qualquer debate atual, ele é só isso aí. Ele é só isso aí, e tem muitas táticas de ficar desestabilizando, né, as pessoas que debatem com ele, cara. É só você pegar naquele 30 contra 1 lá. E o sujeito também é um sofista do cacete, né? Um sofista do cacete. Tem outra coisa, né? Eu acho que o Arthur havia ficado impressionado porque o Rony, ele soube rebater algumas questões aí que eu acho que o próprio Arthur, né, sabia que talvez, né, o Rony não saberia, certo? Então, tanto é que em alguns trechos do react aí, né, o Tiff ele comenta, pô, cara, eu acho que esse Rony tá vendo o meu canal, ele tá sabendo das denúncias que eu faço aqui, né, sempre contra o pessoal do MBL, né. Aí então, cara, cara, talvez, né, talvez o Rony poderia estar fazendo isso aí, porque dentre essa galera aí que mete pau no MBL, o Tiff é um dos mais conhecidos, né, certo? Não adianta os MBLoides fazerem aí denúncias em massa para o canal cair, aí depois ele faz outro, ele não depende apenas do YouTube para soltar o que ele tem para denunciar e pronto, as pessoas acabam sabendo de qualquer forma, né? E ainda mais agora que o MBL é um partido, né? As pessoas precisam saber o que eles fazem por trás dos panos. Aí de vez em quando eles soltam, né? Cara, o bom do MBL, inclusive eu acho que eu já havia comentado isso aí, o Tiff também havia dito, né? O bom do MBL é que eles sempre se põem como enunciadores de algo, né? Eles sempre querem falar alguma coisa, certo? E dentre essas coisas as quais eles soltam para todo mundo, sai alguma merda. Sai algo controverso que, né, muito bem pode ser usado para ferrar eles mais para frente, certo? Então eu acho que o Rony, ele deve ter sim informado tanto pelo Tiff quanto por outras pessoas que denunciam o MBL ainda mais em plataformas como o X, onde eles ficam em peso ali, né? Tanto o pessoal da alta cúpula, né? O Renan, a Amanda, o Kim, o Guto, quanto aqueles gados que vivem defendendo eles. Inclusive, eu acho que a maior parte dos gados sequer é paga para ficar defendendo eles todos os dias ali. E, porra, cara, de qualquer forma, um opositor do MBL acaba se deparando com contradições, com mentiras deles e com informações que o pessoal anti-MBL acaba soltando. Então isso aí foi de grande valia para o Rony, mas o principal erro dele, o principal erro do Rony no debate aí foi o quê? Em certo trecho ali, ele acaba baixando um pouquinho as armas, né? Que ele soltava contra o Arthur. Então ele acaba dizendo que, olha só, cara, mas ele fala algo como, eu admiro vocês e tudo mais, em algumas situações aí, e eu acho que a gente tem que mesmo a gente tem que de alguma forma se unir, né? Ele falou
Algo assim até me fez lembrar daquele vídeo que o gigante Richard e o Wagner Tomazoni, né, que é do canal Tragicômico, havia participado junto com o Renan e com o Junito, certo? Com o título o que? Unir as direitas, certo? Então eu acho que isso aí foi um erro do Rony. Ele foi meio inocente nisso. Cara, eu não sei nem se foi uma coisa inocente, porque pode ter sido aquela estratégia de morde-a-sopra, né? O cara não quer se passar como se fosse um vilão, né, para o grande público, certo? E eu acho que naquela altura ele deve ter sacado que estava muito mais em vantagem, né? E ele resolveu amenizar um pouquinho as coisas, né? Tanto é que, né, ele deve ter soltado essa justamente, né, com esse pretexto, certo? Mas também ele errou sobre isso aí. Por quê? Porque o Arthur, ele foi bélico contra o Rony o tempo todo, cara. Ele foi bélico contra o Rony o tempo todo. Eu não preciso nem comentar com vocês que o pessoal do MBL quer ver os bolsonaristas, né, na lama. Eles querem ver os bolsonaristas lascados, porque a intenção do MBL atual é justamente substituir o bolsonarismo. Então, cara, você não pode ficar tratando esses caras aí com carinho, com ternura, cara, porque eles não estão se escusando de querer ferrar a nossa imagem. Inclusive tem um trecho ali do debate que o Rony parece que faz uma insinuação ali sobre que o pessoal do MBL fosse uma espécie de gays enrustidos, né, e tudo. E para rebater, o Arthur comenta sobre aquela situação do Jair, que está sendo mal interpretada até hoje, mas eu acho que em relação à mente esquerdista, né, ela está sendo mal interpretada de propósito mesmo, né, para dar a entender de que que o Jair seria uma espécie de pedófilo, né. Em relação àquelas imigrantes venezuelanas, eu acho que elas estavam lá em Boa Vista, né. Elas estavam vestidas sensualmente, né, e tudo mais, elas haviam saído de uma casa. Aí o Jair, inclusive ele havia falado isso aí num desses programas de estilo podcast, isso aí foi lá em 22, né? Ele havia falado que havia pintado um clima, né? E até hoje, cara, até hoje o pessoal da esquerda associa esse pintou um clima, essa frase aí, né, do Jair, né, sobre, o cara tava com atração sexual, né, pelas meninas lá, né? Taxando ele como se fosse um pedófilo, certo? Sendo que, porra, cara, pintou um clima de desconfiança, tanto é que ele foi lá investigar. É simples assim. E o Arthur havia, né, reforçado, né, esse tipo de insinuação aí pra cima do Jair, né, e o cara sabe muito bem que o Jair havia sido mal interpretado. Ele sabe muito bem disso aí. Não tinha nada de intenção pedo, certo? Então, porra, cara, isso volta àquele meu pensamento, né, de antes. Porra, o pessoal ainda perde tempo debatendo com o Arthur, cara, né? Porque, ok, por mais que as pessoas tenham aquele desejo genuíno de querer uma espécie de capital político em cima do cara, de querer se eleger mais pra frente, né? Até porque o Cirrone aí é vereador e claro que ele quer cargos um pouquinho mais altos, né? Porra, mas o Arthur, por mais que ele seja a pessoa do MBL que mais aparece em debate, né, e tudo mais, né? Ele é o mais disposto a fazer isso aí, certo? O sujeito não vale nada, cara. Ele não vale nada e você, sabendo disso, você vai lá perder tempo com ele, né? Debater. Se bem que quem tá perdendo tempo é você, né? Não é o Arthur, até porque o Arthur, ele vive disso, certo? Mas, pô, cara, você sabe muito bem que o cara não vale absolutamente nada. Aí tu vai lá debater com o cara, certo? E por mais que você ganhe, você tá ajudando ele, né, a ficar o quê? A ficar vivo, né, na esfera política brasileira, cara. Porque, ok, ele tá como um deputado caçado, certo? Mas com esses debates aí, isso vai fazer com que as pessoas não se esqueçam dele. Aí mais pra frente, aqui pro São Paulo, ele vai conseguir um carguinho de novo. E aí? Então, na minha opinião, quando o Arthur foi eleito, eu acho que isso aí infelizmente vai acontecer, né? O pessoal tem culpa, ele é culpado, né, da possível eleição do Arthur de novo. Ele é culpado pelo simples fato do Arthur continuar, sobrevivendo aí na esfera política brasileira, cara. Certo? Ele vai continuar.
Então, para mim, para encerrar esse vídeo não, porque eu ainda tenho algumas coisas aí para falar. O Arthur, ele tem que ser esquecido, cara. Ele tem que ser ignorado. Não, ele tem que ser ignorado para ser esquecido. Porque se ninguém der atenção a ele, isso aí eu também falo no sentido dos debatedores de esquerda, né? Certo? O pessoal não deve ficar dando atenção para esse maluco, cara. Eu acho que essa altura do campeonato aí, todo mundo deveria saber, né, as intenções dele. Todo mundo. Aí tu vai lá, você de bom grado, né? Por mais que você tenha esse desejo que eu havia dito, né? Genuíno de querer um capital político em cima do cara, né? De querer se eleger mais pra frente. Porra, o sujeito vai se comportar num debate como uma criança, como todo mundo sabe, certo? Vai desvirtuar para você não conseguir completar o seu raciocínio, né? Por mais que, mas acontece que o inteligência limitada lá, ele é um pouco mais organizado do que aquele 30 contra 1, sim, é mais organizado, certo? Mas de qualquer forma rolou uma espécie de bate-boca lá, né? E no 30 contra 1 eu nem preciso comentar, né? O sujeito ficou o tempo todo, né, tentando fazer com que as pessoas não completassem o seu raciocínio. E sem contar que aquele pessoal ali, cara, praticamente todos eles ali eram muito fraquinhos, cara, né, pra debater com um cara que inclusive tá acostumado há anos, certo? Justamente com o debate, cara. Todo mundo ali muito fraco. Eu acho que inclusive umas 2 pessoas ali sequer sabiam, né, da trajetória do Arthur, cara. Porra, cara, não sei se vocês viram, né? Pô, tinha um senhor ali, um sessentão ali, eu acho. Pô, dentre a galera ali, ele foi o que mais ficou pegando o bonde andando, né? Foi o cara, certo? Aquele típico bolsonarista, né, idoso, né, e que não tem nenhum tipo de experiência em debate, cara. Certo? Mas enfim, eu não tô falando que o cara é uma pessoa má, não tô dizendo isso aí. Mas em relação a debate ali, ele havia sido tratorizado pelo Arthur em todas as vezes as quais havia aparecido, cara. O cara não tem experiência de debate, então ele nem deveria ter ido lá. Ele deveria, ao menos, em primeiro lugar, conhecer, né, quem iria debater com ele, né, e tudo mais, o seu histórico. Eu aposto que esse senhor não havia feito isso, ou então se havia feito, tinha sido de uma forma muito superficial. Aí acabou se lascando, né? Mas mesmo assim, cara, quando teve gente ali disposta, com estudo, com uma certa experiência para debater com o cara, uma parte, o cara continuou prosseguindo com aquela tática de não deixar a pessoa falar, a pessoa concluir o seu pensamento. E do outro lado você teve aquele Felipe Lintz lá, certo? Que inclusive tem um histórico de vida com o Arthur, certo? Ele havia sido acusado aí, mas você tentou pegar a marca MBL, né? Tentou roubar a marca junto com Alexandre Frota, né? Que tanto um quanto o outro aí, eles faziam parte de um site, não sei se vocês já ouviram falar, né? Chamado Jacaré de Tanga, certo? Aí tentaram pegar a marca MBL, né? Pelo que a gente está vendo aí, não havia dado certo, né? Não havia dado samba. E o Felipe Lintz, ele foi desrespeitado por esse Arthur aí o tempo todo, cara. Toda vez a qual ele havia aparecido lá para debater com o cara, né, de frente, ele havia sido desrespeitado o tempo todo, cara. O tempo todo. Não, hein, novinho da Vila Lavínia? Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Fala aí, novinho da Vila Lavínia. Patrimônio, tem muita história sua boa, bicho. Com Receita Federal. Sancionou a nova lei de licitações com pregão eletrônico obrigatório e deixando, inclusive, todo o processo licitatório ainda mais transparente. Extinguiu em orçamento secreto e sancionou a emenda constitucional. Guerreiro da Ucrânia, depois você fala. Depois você fala, guerreiro da Ucrânia. Pausa um pouquinho. Ô, guerreiro de Kiev. Toma uma aguinha, cara. Toma uma aguinha. Por que o MBL assinou o pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro em 2021, se vocês se auto-intitulam a supremacia da direita brasileira? Vocês estavam ao lado de Jandira Fegali, nome do PCdoB, vocês estavam ao lado do guerreiro da Ucrânia, ex-deputado. Deixa eu te falar, você foi caçado, né? E daí? Então, e daí? assim, Foda-se, sabe quem tá inelegível também? O Bolsonaro. Você sabe muito bem que eu fui caçado porque eu combati privilégio que o senhor Gil Diniz não quis. Eu derrubei salário de ministro, eu derrubei
acabei salário de deputado, eu acabei com processo de propaganda da Lesp, eu consegui acabar com o auxílio peru de todo mundo, e o Gildinho estava fora de todo mundo, irmão. Meu caro, mudou pra caralho, você nem sabe, cara. E você que nem deputado foi? Foi votado. E você que nem deputado foi? Eu sou o vereador mais bem votado do PL da minha cidade. Eu sou o vereador mais bem votado da minha cidade. Pra você ser caçado, você primeiro precisa ganhar. Chegou o Lintz, vai lá, novinho. Manda lá, novinho. Tô calmo pra caralho. Vai lá, novinho. Só eu manda chegar, novinho. você começa a falar palavrão, né, guerrilheiro da Ucrânia. Deixa eu falar uma coisa. Não, eu sou guerrilheiro da Ucrânia pra caralho, irmão. O MBL, me põe na o Kim Ucrânia Kataguiri, que eu fico louco com as novinhas. É favor ou contra o fundo eleitoral? É favor ou contra o fundo eleitoral? Olha de novo. Vamos falar de fundo? Vamos falar de fundo. Quando o Flávio Bolsonaro aumentou 2 vezes, você fez o quê, hein? Você fez o quê, seu moleque? Você fez o quê, seu bosta? Votou a favor do aumento do fundo eleitoral. Você fez o quê, seu bosta? Quando o Flávio Bolsonaro foi lá e falou que votou errado. Seu merda, seu moleque de bosta. Cadê a camisa do MBL que você tentou roubar a marca, hein? Cadê? Você tá com invejinha que a gente tem partido agora? Vai lá se ajoelhar pro Valdemar da Costa Neto pra tentar ser candidato, irmão. Vai lá. Contra a cassação do Glauber Braga. Sabia que o Kim Kataguiri votou em inúmeros projetos de lei, como por exemplo a manutenção do fundo eleitoral de 5,7 Eu sou o novinho da Vila Lavínia. Eu vou entrar no Grindr e pegar uns novinhos aqui. Não vou falar pra ninguém que eu sou gay, porque eu sou conservador e não posso falar pra ninguém que eu gosto de chupar rola, porque eu gosto mesmo é do imbrochável do Bolsonaro e eu sou um babaca porque eu tentei lá roubar a marca do MBL, não sei o que lá. Com você isso não você tem vai debate, ter que provar brother. na justiça. Então pau no seu cu, vai na justiça e me processa. É isso aí, velho, é isso aí, é isso aí. Não tem debate com você, brother. Não tem debate com você. Você ficou ofendidinho? Mas eu não tô te ofendendo. Eu vou tirar na minha casinha, lá no Grindr, com os meus novinhos da Vila Lavínia. Vamos falar a respeito das decisões do ministro Nunes Marques e Cássio Nunes. Cássio Nunes Marques, liberdade religiosa em 2021. Pausa! Eu tô bravinho. Vai pra puta que pariu, vai, seu merda. Vai sentar lá, vai. Vai sentar. Se fosse um cacete, você tava sentando, né? E todo mundo ali que viu a situação agiu passivamente, cara, em relação a isso aí. Agora eu acho que se fosse uma mulher, não. Se fosse uma mulher, eu acho que algum escravoceta ali iria interferir, né? Ah, pô. Aqui, ó. O Rony, né? Ele solta uma contradição do MBL aqui, né? Do grupo que se diz da direita, né? Olha só, pessoal. Essa revista Valete é uma revista de direita de vocês? Tá conhecendo agora o projeto, irmão? Você veio debater comigo, não sabe o que é a revista Valete? Tem aplicativo também, entra aí de graça. Revista Valete, Complexo Industrial Trans. Revista Valete. Tá vendo aqui? Ô, fala dessa revista. Peraí, eu tenho... Por que fala dessa revista? Calma. Corta o microfone do ator. Revista Valete, você, pai de família, conservador, tá pegando aqui? Mostra. Revista Valete, Complexo Industrial Trans. Revista Valete, os caras que escrevem pra novo sexo e identidade gay. Sexo gay, é bom? Essa aqui, ó, só pra você ter noção, quem escreveu pro MBL foi esse Phil Antônio. Ele é o autor dessa aqui, ó, Gays, Lésbicas, Queers e Crianças. 4 pilares da família heterossexual. Resumo do próprio autor, ó. No artigo da Valete desse mês, argumentando que assim a chamada heterossexualidade natural depende, na realidade, da homossexualidade e da quebra das barreiras entre os gêneros. Aonde que isso aqui, ele tá fazendo algum tipo de denúncia? Aí o autor é esse cara, olha lá, ó, colunista da revista Valete, do MBL, e também dono da revista Puto. Aí vamos ver o conteúdo dessa revista Puto. Sexo gay é bom, desenhando Jesus Cristo gay, olha lá, não foi só um, fez várias postagens, tá ligado? Como que esse cara mete o louco que é denúncia? Essa revista Valete é uma revista... Então, cara, foi isso aí. E isso o Arthur não conseguiu responder nada, cara. Eu lembro, o Arthur não conseguiu responder absolutamente nada. Mas, infelizmente, o Rony, ele não prosseguiu martelando em relação a isso aí. E tinha que prosseguir por quê? Porque, porra, cara, eu vou falar aqui de novo. Ele tá se deparando com um grupo que se diz da direita, certo? E que, inclusive, que é voto de conservador, que é voto de bolsonarista, né? E tem esse tipo de artifício, esse tipo de item dentro da revista, cara, inclusive a qual eles taxam como a única revista de direita do Brasil. Então eu acho que o Rony, sendo um conservador, ele mais do que nunca tinha que ficar martelando nisso aí, até o Arthur, né, soltar, falar alguma coisa, cara, certo? Aí então, que eu havia escrito aqui nos comentários,
Só tiraram o Antônio Vargas da Valete, o Antônio Vargas que eu tô falando, esse cara aí, né, que fez essa coluna, né, pra Valete, e também é dono da tal revista Puto, que coloca ícones do cristianismo em situações homoeróticas, né. Só tiraram o Antônio Vargas da Valete pelo escândalo mesmo, né, porque teve uma grande repercussão negativa, né. Sim, eu também havia feito um vídeo comentando, né, sobre, o Tiff também havia feito, o Nando Moura, o Xerando Rola também havia feito, né, claro. Aqui, só tiraram o Antônio Vargas da Valete pelo escândalo mesmo, senão ele ainda estava lá. Professor recomendado pelo Ricardo Almeida, que é uma espécie de membro intelectual do MBL, né, e tal. Claro, professor recomendado pelo Ricardo Almeida e tal, claro que iam deixar o cara se não tivesse justamente essa repercussão negativa, né. O que eu havia escrito também, é uma pena que o Rony não insistiu no assunto, mesmo vendo que o Arthur não tinha respondido. O cara ficou no morde-a-sopra, meu parceiro. Não tem que ficar assim, porque do outro lado, né, tu não vai ver ele poupando ataques contra a direita, cara. Certo? Contra a direita, como a gente bem conhece, especialmente contra o Jair Bolsonaro. Certo? Eles sempre vão ficar falando mal do Jair Bolsonaro. Aqui, o Arthur Duval ficou caladinho também depois de ser desmentido sobre o voto de Minerva do Cássio Nunes. MBL é pura mentira, Até hoje eles estão soltando aí, né, que o Cássio Nunes, ele havia dado o voto de Minerva para a soltura do Lula, sendo que quem havia soltado o Lula havia sido o Fachin, cara. Não tem absolutamente nada a ver com o Cássio Nunes. Certo? Aqui, como disse Paulo Cogos, né, o inimigo do MBL é a verdade. A outra aqui, o cara lá leva Paulo Cogos a sério. Ok, o Paulo Cogos ele pode ser uma figura meio folclórica, né, da direita brasileira, mas ele fala algumas verdades, cara. Isso aí não dá pra você ignorar. Pois é, amigo, tem gente que acredita, tem gente que leva MBL a sério. Aqui, leva o MBL a sério pelo jeito que transparece falando posturado. Já o Paulo Cogos fala mais a verdade, mas ninguém acredita porque acha que é zoeira. Caô, pelo jeito, isso aí tem um fundo de verdade, né, cara? E tanto é que quando o Cogos havia feito campanhas, certo, para ser eleito tanto para deputado quanto para vereador, né, ele passou alguns vídeos dele surtando, né, em frente ao computador e tudo. Aí eu até havia comentado, cara, não exibe isso aí não, porque, você quer o voto, de qualquer forma, né, que é o voto do grande público. O grande público vendo esses vídeos aí de você estrelando, gritando, né, e tudo mais, vai achar que você é maluco. Vai achar que você é uma espécie de candidato piada. E ele, infelizmente, não foi eleito nem para deputado e nem para vereador. Aqui são oportunistas. Aqui é porque estava no tempo do outro falar, né? É muito importante você ver a resposta do Arthur para não ficar só em minhas palavras. O Arthur ganhou no argumento, o rapaz aí ganhou no grito. Irmão, o Arthur em nenhum momento respondeu sobre. Ele inventou que o Cássio Nunes e a Carmen Lúcia trocaram votos. Se você achou que o Arthur ganhou nessa, ou você é burro ou mau caráter. Aqui, vai me dizer que o Rony respondeu as perguntas do Arthur? Ele fugiu de tudo. Ele fugiu, sabonetou em muitas coisas igual o Arthur. No final, esse foi um debate onde os dois tinham um teto de vidro. Cara, mas eu acho que o Rony, ele tem bem menos teto de vidro do que o Arthur, cara. O Arthur, nem preciso comentar pra você, que é bem mais conhecido do que o Rony. Por mais que até hoje, pela grande mídia, né, o Arthur ele seja conhecido só por ter o quê? Eu fui lá na Ucrânia, não, vou reformular aqui a frase, né? Por conta do áudio das ucranianas. Ele só é conhecido pelo grande público mesmo por isso aí. A mídia só se importou com ele falando disso aí, cara. Agora de resto, que... Mano, o cara fica repetindo as mentiras do MBL, né? E do Xerando Rola. Mano, eu não consigo entender vocês. O cara literalmente colocou um garantista na PGR. Caralho, mamãe caguei perde a linha muito rápido. Os bolsonaristas entram fácil na mente dele. Eu acho que nem sempre, cara. É só você falar o que é certo. Certo? Você destrona o cara logo, o cara fica bambeando.
Aqui, óbvio, o cara tá cheio de esqueletos no armário e afirma que está limpo. Que atitude socável do Arthur no início, moleque do caralho. Eu já tava acreditando na desculpa do MBL. Aqui, esse Arthur do Vral assumiu um personagem pior que Arthur da Malhação. Aqui, Rony foi muito esperto, deixou o Arthur admitir que é a revista do MBL para só depois atacar. Aí não dava mais pro Arthur voltar atrás. Porque de vez em quando tem MBLoide aí comentando que, mas a Valete, ela não tem tanta relação com o MBL. Porra, tem toda a relação, até porque se você pegar pelo editorial, né, o qual eu já havia soltado aqui em algum vídeo, qual eu não lembro de momento, né, porra, tá o nome do Renan Santos em diversos cargos ali, cara. Certo? Eu não digo que ele é uma espécie de faz-tudo, né, só que o cara tem diversas tarefas lá. Aqui, na verdade o Arthur não sabia que ele iria tocar no assunto gay da revista. Cara, o Arthur, ele deveria ter sabido disso aí, cara. Certo? Ele viajou aqui, hein? O Arthur tá acostumado a debater com o bolsonarista, que sabe pouco do MBL. O MBL se aproveita de ainda ser um grupo pequeno, né? Aqui eu vi nessa hora o Arthur até parar de falar da revista, eles mudam o discurso antes da revista de direita, pois dizem ser plural, esses caras não têm vergonha nenhuma na cara. E se essa revista é plural mesmo, será que se alguém fizer um artigo elogiando o governo do Bolso, eles vão publicar? Claro que não vão, porra. Mamãe broxei e mamou nesse podcast. E o pior é que o Arthur teve a cara de pau de falar que essas revistas eram contra a homossexualização das crianças. O cara da revista literalmente falando que era um pilar da família, postando um monte de coisa profana sobre Jesus e dizendo que ele era gay, né, fazendo matéria sobre sexo gay ser bom, e os gados do MBL ainda acreditam na ladainha de que a revista estava criticando essas atrocidades. Esse corte os MB lulistas não querem ver. Pensando aqui, é bem possível que o Xandão proíba os conservadores de falar disso, igual proibiram chamar o Lula de ladrão. MBL é progressista. PMDB Kids. Essas regras do debate fudeu o Arthur, não dava para interromper. De novo, outra vez, cara, você compara com o debate 30 contra 1. Ele foi uma zona, foi um puteiro. A carta do Instagram funciona demais. Isso aí ele tá se referindo àquele áudio das ucranianas, né? O Arthur tenta o apelo ao ridículo outra vez. É um comédia. A viadagem é satânica dentro do MBL. O Gabriel Piauí, né, que é um dos imbecis que estava lá no 30 contra 1, né? Aí que depois haviam tirado uma foto dele segurando uma bermuda. Uma foto onde ele estava segurando uma bandeira do Micão lá, né? Aqui, o Gabriel Piauí tá dizendo que o Rony não chegou nem perto de quebrar o Arthur. Aí, o cara se transformou um MBLoide mesmo, cara. O cara tava até ontem lá discutindo com o Arthur pra cacete lá naquele 30 contra 1. Aí depois que haviam soltado a tal foto, cara, eu não sei se foi antes ou se foi depois, né? Também pode pegar aquele caso lá de que o Gabriel, ele já pode ter sido, né, manipulado pelo MBL, né? Mesmo assim entrou lá no 30 contra 1 como se fosse uma espécie de agente duplo, né? Certo? Ou então ele estava fingindo o tempo todo. Não sei, né? O próximo painel será uma espécie de um cerimonial, não é? Correto. Precisamos encerrar agora, inclusive. Nossos novos líderes estarão todos nesse cerimonial. Muitos dos nossos futuros candidatos estarão juntos. Isso não é uma pressão, isso não é um empurrão. Se quiser participar do cerimonial, está convidado. Galera! Que nojo. Sempre foram um movimento de esquerda autodeclarado devido às ações e posicionamentos, mas insiste em empurrar essa pilha de fezes para a direita. Masti Filho é o maior filósofo do que o Brasil já teve sobre filosofia de Coerrola. Isso foi amplamente... isso aqui é uma frase aí que a gente está zoando o tempo todo, né? Que aquele gordinho Batista havia dito, né? Isso já foi amplamente refutado, isso já foi amplamente discutido, né? Eles são novo PMDB. MBL e o partido Micão
agora estão mais para um PSDB repaginado, é apenas mais do mesmo, a continuação do Teatro das Tesouras. Ok, estou convencido, MBL é uma farsa. Vamos acordar, MBL, nova esquerda com máscara de liberais na economia. Tremendo de um mentiroso, homem esse rapaz nunca vai ser, pois o caráter já foi faz tempo. Vocês leram a revista aí? Eles também metem isso aí de vez em quando, né? Você tem que ler, né? É uma crítica à agenda trans, e os caras querem falar que é a favor. Esse debate foi bom, só quero assistir se o Arthur realmente toma um couro. Cara, então, o debate ele foi... o Rony ele venceu, mas não de uma forma a ponto de massacrar o Arthur, né? Aqui, caralho, é muito burro que não leu opinando complexo industrial, um termo pejorativo, mas, cara, mas ainda assim, o Antônio Vargas, o cara que fez esse artigo aí, né, é um cara que é militante gay e que fez, né, e que é dono daquela revista Puto. Acabou. Não importa se aqui ele tá detonando os gays, cara. O que importa é o que ele é, certo? O que ele faz. Pronto. Na moral, vocês têm dificuldade cognitiva, só pode. O Arthur tá indignado porque o Rony só leu. Cara, não importa. O que eu achei esquisito é essa postura do Vilela. Não vi o vídeo ou a live, mas me pareceu muito contra. Não, cara, não se engane. Aqui o que eu havia escrito nada, ele tava mais neutro. É só você ver o debate, cara. Ele não puxa a brasa pra sadia do Arthur de forma alguma, né? Pelo que eu lembro, certo? Ele tava muito mais imparcial ali, cara, com os dois lados. Das outras vezes ele pareceu mais amigável com... Pode ser isso, mas hoje em dia o 5 tá pegando fogo, falar de política se tornou algo delicado, senão apertar vira bagunça, o clima é outro. Então é isso, pessoal. Cara, a galera, por mais que o Arthur ele seja um arroz de festa de debate, pessoal que quer um carguinho político aí, pessoal que quer um capital político, não precisa necessariamente passar por ele, cara. Vocês aí que são da direita, que são conservadores e tal, vocês não precisam passar diretamente para esse cara, debater com esse cara para isso. Acabou, não precisa. O melhor boicote que você pode fazer é você simplesmente ignorando a pessoa, cara. Isso aí funciona em todos os aspectos, cara. Em tudo. Você ignora, é muito melhor do que você perder o seu tempo xingando ela, perder seu tempo debatendo com ela. Porque assim como o Arthur, né? Tu tá fortalecendo ela, cara, de qualquer forma. Agora, para encerrar de vez, se a grande mídia ignorasse o menino Ney lá, porra, ele iria pedir pelo amor de Deus pra querer ser notado de novo, cara. O povo esqueceria ele. O povo esqueceria ele. Certo? Então é isso. Vocês? Tá conhecendo?